Irmãos, hoje vamos continuar a pregação catequética e o sermão que será lido foi escrito pelo reverendo Jeremy Sagstrom, da Igreja Canadense Reformada de Cloverdale. Vamos então começar lendo o texto do Dia do Senhor 34. Dia do Senhor 34, pergunta 92. O que diz a lei de Deus? Resposta. Então falou Deus todas estas palavras. Prólogo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento. Não matarás. Sétimo mandamento. Não adulterarás. Oitavo mandamento. Não furtarás. Nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Pergunta 93. Como estão divididos esses mandamentos? Resposta. Em 2 partes. A primeira nos ensina como viver em relação a Deus. A segunda, que deveres temos para com o nosso próximo. Pergunta 94. O que o Senhor exige no primeiro mandamento? Que, por amor à minha salvação, devo evitar e fugir de toda idolatria, feitiçaria, superstição e invocação a santos e a outras criaturas. Devo corretamente conhecer o único e verdadeiro Deus, confiar somente nele, submeter-me a ele em toda humildade e paciência e esperar todo o bem somente dele. Também devo amar, temer e honrar a Deus de todo o meu coração. Em resumo, é preferível repudiar todas as criaturas a fazer qualquer coisa, por menor que seja, contra a sua vontade. Pergunta 95. O que é idolatria? Idolatria é ter ou inventar algo em que colocar a nossa confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Agora, o texto da pregação. Vamos abrir em Êxodo 20. Vamos ler apenas o versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Oremos, meus irmãos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvamos a Ti pela Tua palavra, louvamos a Ti porque o Senhor nos permitiu hoje, tanto tempo depois do Teu Filho ter vindo, podermos ter acesso a toda a Tua Escritura. E louvamos a Ti porque temos ministros fiéis que têm nos ensinado a Tua palavra e têm nos dado recursos para que possamos crescer nos Teus caminhos. Senhor Deus, peço a Ti, por favor, que o Senhor use agora este Teu servo humilde e fraco, para que faça bem a leitura deste sermão, que é a Tua palavra, para que o Teu povo seja edificado e que nada em mim possa distrair as Tuas ovelhas dos Teus caminhos. Que o Teu nome seja glorificado também aqui e também por todo o Teu povo, praticando a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados em Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje, não sei se vocês perceberam, mas nós tivemos um privilégio, uma alegria especial. Vocês notaram o que aconteceu de diferente hoje? Nesse domingo, nós tivemos a bênção de ler a lei do Senhor 2 vezes. Hoje de manhã, nós lemos a lei de forma reduzida, segundo recitada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, de noite, podemos ler ela inteira, palavra por palavra. Isso é um privilégio poder ler a palavra do Senhor e ler a lei dele, que é perfeita, não é mesmo? Mas eu também me pergunto se para todos foi dessa forma, uma alegria, um privilégio. E pergunto isso porque não acontece com pouca frequência que nós, domingo a domingo, lendo a lei do Senhor, nos peguemos a nossa mente no piloto automático, apenas lendo, sem perceber e meditar na lei. Essa é uma das razões que, em geral, não lemos apenas Êxodo 20, mas também lemos Deuteronômio 5, ou, como fizemos hoje, lemos o resumo da lei em Mateus. Alguns pastores até começam a leitura da lei uns versículos antes, ou continuam lendo depois, para ajudar que consigamos nos concentrar. E é bom que o pastor que está lendo sempre faça algum esforço para que todos prestem atenção e se concentrem, mesmo que não retirem nada ou não acrescentem nada. E eu digo isso de acrescentar ou não, ou tirar alguma coisa, porque já ouvi dizer de um pastor que, de vez em quando, em algum domingo, ele omitia algum dos mandamentos na leitura. E depois, no carro com a sua família, ele perguntava para eles: vocês perceberam qual foi o mandamento que eu omiti? E a resposta era triste e decepcionante, para dizer o mínimo. Realmente é decepcionante o que nós, no nosso corpo decaído, fazemos às vezes. O desprezo que às vezes nós damos à lei do Senhor. E eu digo nós, porque eu também me incluo nessa. Aqui mesmo, desse púlpito, eu posso cometer essa falha, ou quando estou no banco. Há momentos que as palavras são tão familiares, nós praticamente já decoramos de tanto ouvir, que a nossa mente só repete e a gente entra no piloto automático. Mas por que será que a gente tem esse problema, afinal, só por causa das palavras repetidas? Não fazemos nenhum esforço? Sei que nem todos passam por isso sempre aqui. Aliás, eu espero que todos se alegrem muito na lei do Senhor. Mas tem alguns que não se alegram e desprezam esse momento e entram no piloto automático até de propósito. E dessas pessoas podem sair algumas explicações para isso. Uma delas é que a lei é um fardo
Então elas podem dizer: eu não quero ouvir essa longa lista de mandamentos, eu nunca vou conseguir cumprir isso mesmo. Isso só faz eu me sentir mal. E eu não venho aqui para ficar me sentindo culpado. Ora, eu venho aqui para ser preenchido de esperança e alegria. Ou então, uma outra explicação dessas pessoas pode ser que a lei é muito restritiva. A lei de Deus parece proibir todo tipo de diversão, proíbe o uso de substâncias ilícitas, prazer sexual, proíbe até eu fofocar com meus amigos de qualquer coisa. Só fica falando que eu tenho que fazer coisas monótonas, ir ao culto, obedecer nossos pais. Um terceiro motivo que eu queria trazer, uma terceira explicação que essas pessoas podem dar, é que a lei é sentenciosa. O que aconteceu com a graça, elas poderiam falar? Jesus não aboliu a lei? A leitura da lei pertence ao Antigo Testamento. Eu estou no Novo Testamento, sou cristão, não sou israelita. E vejam, essas são algumas das reações que cristãos têm quando ficam sabendo que na Igreja Reformada nós lemos todos os domingos pela manhã a lei completa. Mas nós veremos essa noite que há respostas para cada uma dessas objeções, para que nós possamos proclamar com as Escrituras: eu amo a lei de Deus. E, meus irmãos, esse é o tema da pregação de hoje. Eu amo a lei de Deus. E nessa pregação, nós veremos dois motivos para que nós amemos a lei de Deus. O primeiro motivo vai ser porque ela proclama a minha liberdade. O segundo motivo vai ser porque ela proclama o seu amor. Então vamos começar pelo primeiro motivo, porque ela proclama a minha liberdade. Nós podemos observar, meus irmãos, que em toda a Escritura há uma certa empolgação com a lei, há um certo amor por ela. Vemos o livro de Salmos, por exemplo, onde a escritura é mais emocional. Há muitos salmos que falam com admiração e espanto sobre a lei de Deus. Nós temos o Salmo 19, diz que a lei de Deus é íntegra e perfeita, que seus decretos valem mais do que ouro fino, são mais doces do que o mel. Temos o Salmo 1 e o Salmo 15, que falam do deleite na lei e da recompensa por segui-la. Quem vai morar no céu? O Salmo 17 fala da proteção da lei de Deus. O Salmo 25 proclama que os caminhos do Senhor são amor e misericórdia. E o Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, o Salmo 119 é um belo poema acróstico sobre a lei. Os salmos, então, demonstram um grande deleite na lei de Deus. Mas não só os salmos. Vejamos Moisés em Deuteronômios 4. Ele diz praticamente as mesmas coisas. Vamos lá em Deuteronômios 4, versículo 5. Vamos ler do 5 ao 6 e depois o 8. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Versículo 8. E que grande nação há que tenha estatutos de juízos tão justos como toda essa lei que eu hoje vos proponho? Vamos olhar para Moisés. Ele foi o legislador humano que viu a seriedade da lei. Viu tanto a seriedade que quebrou o irado as tábuas de pedra quando Israel quebrou a lei. Foi ele que viu os israelitas morrerem aos milhares no deserto por terem quebrado a lei. E ele mesmo morreu fora
da terra prometida pelo próprio pecado de rebelião. Mas vejam, Moisés ama a lei. E nós? Vamos ser bem francos. Nós não amamos. Para alguns, essa é uma dificuldade constante, amar a lei de Deus. Mas para todos nós, é uma realidade não amar a lei de Deus em algum momento. Nos pegamos com frequência com dificuldade em algum mandamento, ou até desprezamos e esquecemos. Inevitavelmente, há momentos que todos nós vamos deixar de amar a lei perfeita de Deus. Bom, na introdução desse sermão, trouxe algumas explicações para que a gente não ame a lei de Deus, mas não convém que nós nos percamos nessas explicações e tentar entender por que não. Vamos nos concentrar no porquê sim. Por que nós devemos amar a lei de Deus? Então vamos ver algumas razões pelas quais nós devemos amar a lei de Deus. Razões que devem preencher a nossa vida com a mesma alegria de Moisés e a mesma alegria de Davi. Veja que a lei não fala de nossa prisão. A lei fala de nossa liberdade. E o faz de duas maneiras. A primeira maneira que a lei fala da nossa liberdade é com o tema e o fundamento da lei. Esse tema e fundamento da lei é demonstrado na introdução da lei, o que às vezes nós chamamos de preâmbulo. E, infelizmente, essa introdução é algo que pulamos nas nossas mentes quando pensamos na lei. Em geral, a gente, quando presta atenção, a gente vai direto para o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Mas devemos perceber que a lei começa em uma frase antes, e é uma frase muito importante. E é por isso que a incluímos na nossa leitura no Catecismo, na resposta da pergunta 92. Então, eu vou ler de novo. E é assim: Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Devemos ver estas palavras como fundamento que são para o primeiro mandamento, mas não para o primeiro mandamento, mas para todos. Nós não devemos pensar na lei de Deus da seguinte forma: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Também não devemos pensar: eu sou o Senhor teu Deus, não farás para ti imagem de escultura. E não devemos pensar assim de nenhum dos mandamentos. Nós devemos considerar o preâmbulo em todos os mandamentos. E eu não vou conseguir, é muito difícil, enfatizar o tamanho da importância da introdução da lei. Ela serve como fundamento para a lei e perpassa cada mandamento da lei. Vejam, a lei não foi dada como uma maneira para que os israelitas se salvassem. Deus não os salvou porque eles cumpriram a lei, como se eles merecessem a liberdade. Vocês cumpriram a lei que eu te dei, agora eu vou libertar vocês do Egito. Não, ela foi dada a eles porque ele já os havia libertado. Os israelitas precisavam desesperadamente de um Salvador. Eles estavam a sofrer durante 400 anos de escravidão no Egito. Então aí, de novo, o que foi que os salvou? Foi a lei? Sim, vejam. Aqui estão 10 regras simples para viver e ganhar o favor de Deus. Vocês vão convencer a Deus a livrarem vocês daqui? Não, de forma alguma. Então, esses são 10 passos simples para obter a libertação da nação? Não.
Não foi por isso que Deus libertou. Quando Deus deu a lei, Deus já tinha salvado o povo do Egito, já tinha tirado eles de lá. Então, essa lei foi para libertar os israelitas, foi para informar a recém-descoberta de liberdade que os israelitas estavam tendo naquele momento. E veja, não é uma simples liberdade, foi uma liberdade de alguma coisa e uma liberdade para uma outra coisa. Havia uma liberdade da escravidão e uma liberdade para servir. E isso parece diferente e difícil. Fomos libertados para a escravidão, para a servidão, para sermos escravos, sermos um servo. É difícil demais. É muito complicado a gente entender isso. A gente lê a lei, em Êxodo, ela está cheia de faça isso, não faça aquilo, faça determinada coisa, não faça determinada coisa. E aí depois nós vamos lá, na lei descrita em Tiago 1, e está descrita como a lei da liberdade. Só nos basta coçar a cabeça para pensar, e aí? Repetidamente, também Paulo proclama com alegria a liberdade para o cristão. E, no entanto, em Romanos 6, ele declara que somos escravos da justiça. Então, podemos nos perguntar, quais dos dois nós somos? Somos escravos ou somos livres? Nós somos os dois, a palavra não se contradiz. Toda essa nossa vida cristã está enraizada no nosso relacionamento com Deus. E esse relacionamento é, por um lado, escravidão, porque Ele é soberano, com poder e autoridade absoluta sobre nós. Então somos escravos do Senhor. Mas, por outro lado, é uma liberdade gloriosa, porque fomos salvos de um senhor de escravos verdadeiramente cruel. Senhor esse, o Senhor pecado. Esse senhor de escravos infectou as nossas mentes, de modo a desejarmos as coisas corrompidas, de forma distorcida, desejarmos as coisas más desse mundo. Ele nos mentiu no jardim, dizendo que a escravidão a Deus era a pior vida possível. Ele convenceu Adão e Eva de que a melhor vida seria encontrada longe de Deus. E eles acreditaram e se tornaram escravos do mestre mais cruel de todos. Um mestre mentiroso, manipulador, fazendo-nos pensar que essa escravidão foi uma ideia nossa, culpa nossa, e que por isso nós éramos loucos em protestar contra isso. Certamente, nós tivemos culpa disso e por isso que nós estamos assim. Mas ele nos fez acreditar que não podíamos protestar contra isso. E fomos intimados até que fomos submetidos à escravidão do pecado. Até que Deus nos libertou. E Ele nos libertou, nos limpou, nos deu esperança e um futuro, dando-nos todo o dom bom e perfeito. E nisso está incluído a sua lei perfeita. A sua lei é a forma com que nós evitamos a escravidão ao pecado. A sua lei é a forma como nós evitamos a morte. E voltando à dificuldade de ser escravos e livres, eu queria citar aqui Martinho Lutero. Ele expressou essa situação dessa forma: um cristão é um senhor perfeitamente livre de tudo, sujeito a ninguém. Mas, ao mesmo tempo, um cristão é um servo perfeitamente obediente de todos, sujeito a todos. Não é claro e é difícil de compreender. E muitos ao longo dos anos reconheceram isso. Paulo, nessa dificuldade de tentar expor, escreveu sobre essa tensão entre a liberdade e a escravidão,
dizendo que colocou em termos humanos por causa das nossas limitações. Já Martinho Lutero escreveu sobre isso aparentemente contente com essa tensão. Já George Matheson escreveu um hino sobre isso, que dizia assim: faze-me cativo, Senhor, e então serei livre. Força-me a entregar a minha espada, e serei conquistador. Mas interessante que foi Bob Dylan que o Senhor usou para cortar toda essa confusão. Ele colocou de uma forma simples e direta numa canção que chama Gotta Serve Somebody, que quer dizer, você tem que servir alguém. E a música diz assim: você vai ter que servir alguém. Pode ser o diabo, ou pode ser o Senhor, mas você vai ter que servir alguém. Esta é a simples verdade, meus irmãos. A simples verdade nessa vida. Então, com toda a energia que gastamos a pensar em liberdade e tentar alcançar liberdade, precisamos nos aquietar. Precisamos reconhecer que há um Senhor soberano e governante sobre tudo. E Ele é sempre absoluto sobre tudo. Quer você viva com o seu inimigo ao seu lado, ou com o seu filho amado, no final, Ele ainda é o seu rei. E você se submeterá a Ele. Todos se submeterão ao Senhor. Seja se curvando voluntária, amorosa e alegremente diante dEle, em louvor sem fim, ou através do choro e ranger de dentes, em um tormento sem fim. A verdadeira liberdade vem através de ouvir o seu Criador. A verdadeira liberdade vem de seguir a sua vontade, a sua diretriz para a vida. Veja, a lei de Deus não tira a sua vida, mas funciona como um mapa, como um manual de instruções para que nós nos alegremos, vivamos em paz, e paz verdadeira e duradoura. Então, aí foram esses motivos para que nós amemos a lei de Deus, no sentido de que Ele nos libertou. E agora, vamos para o segundo motivo. O segundo motivo é porque a lei de Deus proclama o seu amor. Então, ela faz mais do que proclamar a minha liberdade. Ela também proclama o seu amor. E vemos isso na introdução da lei. Temos 3 aspectos de quem Deus é para o seu povo. Leamos de novo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, primeiro aspecto, eu sou o Senhor, ou seja, eu sou o Todo-Poderoso. Segundo aspecto, eu sou o teu Deus, ou seja, eu sou o seu e você pertence a mim. Terceiro aspecto, eu te tirei da terra da escravidão. Eu fiz por você, por causa do meu imenso amor. O Rei Todo-Poderoso da criação estendeu a sua mão soberana a uma nação de escravos e disse: vinde, eu serei a vossa herança, e vós sereis meus. Vamos trabalhar juntos, vamos caminhar juntos nessa aliança. Meus irmãos, ouvindo isso, de que outra forma vocês podem descrever esse relacionamento, se não como amor? E podemos dizer, a lei é uma forma estranha, mas muito real, de uma carta de amor do Todo-Poderoso para o seu povo. A lei é o próprio Deus se apresentando ao seu povo. Nela, Ele define quem Ele é
e o que importa para Ele e como o mundo deveria funcionar. É um chamado para que o seu povo se espalhe e espalhe os seus valores, os mesmos que teríamos se o pecado não houvesse corrompido a essência das nossas mentes e corações. Vamos usar as palavras de C.S. Lewis, que explicou bem essa situação, dizendo que quando os pecadores ouvem sobre a lei de Deus, eles se ofendem. E eles podem dizer assim: eu gostaria que Deus fosse mais amoroso. Eu gostaria que Ele fosse tão amoroso que me aceitasse do jeito que sou, sem querer que eu mude. Bom, a lei demonstra o amor de Deus para nós, mas a lei nos chama toda hora a mudarmos. Então, muitos podem achar que não é amor, né? Mas o que as pessoas que dizem isso e não percebem é que elas foram enganadas, pois isso é o que realmente elas não estão querendo dizer. Deus seria mais amoroso se Ele deixasse no meu pecado. Ora, nós sabemos que o pecado é morte. E é exatamente isso que o diabo quer que pensemos. Ele quer que nós pensemos que Ele é um mestre amoroso, porque Ele vai deixar a gente viver do jeito que a gente quer, sem que a gente precise se incomodar com o nosso pecado, com a nossa fraqueza. Só que isso, meus irmãos, isso não é amor verdadeiro. Isso é um abuso. E Satanás dá gargalhadas quando nós corremos de cabeça para o abismo dos nossos pecados, quando corremos para a ruína, fugindo do amor verdadeiro. Fugindo do amor verdadeiro que se importa o suficiente para parar o nosso comportamento destrutivo. Isso é amor verdadeiro, aquele que se preocupa com o nosso bem. A verdade é que Deus é amoroso demais. Ele é amoroso demais para deixar a gente morrer no nosso próprio pecado. Ele quer ver o seu povo redimido, que Ele muito ama, andando nos seus caminhos de gratidão. E podemos ver o cuidado e a preocupação de Deus por seu povo em cada um dos mandamentos. Vamos olhar para cada um deles, uma breve exposição. Então veja, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Deus sabe o que satisfaz o nosso coração. Ele nos criou para a glória dele. Ele sabe que é somente nele que vamos nos satisfazer. Então, não sirva a nada e a ninguém mais além dele, porque ficaremos desapontados. Sirva somente a mim, ele diz. Vejamos o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Deus sabe que aqueles que dependem de Deus para lhes dizer como adorar, aqueles que não dependem de Deus para lhes dizer como adorar, muito rapidamente não dependem de Deus para dizer quem adorar. Então a quebra do segundo mandamento leva rapidamente à quebra do primeiro, porque adorando outras coisas, adorando de forma errada o nosso Deus, nós não vamos conhecer o nosso Deus e vamos adorar outras coisas. Deus quer que o seu povo e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, adorem o Deus certo e da maneira certa. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Deus quer que o seu nome seja tratado com respeito, pois quem é que adora alguém pelo qual não se tem respeito? E Ele até permite que façamos juramentos para que, de maneira legítima, para salvaguardar assim a sociedade. Nós podemos fazer os juramentos mediante autoridades, julgamentos. Então Ele nos protege de desrespeitá-lo e nos protege também dentro da sociedade com isso. O quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus protege os estrangeiros, os servos e até os animais contra o excesso de trabalho.
Ele também nos protege da nossa falsa percepção de autossuficiência, aquela mentalidade de trabalhar muito para não precisar depender de ninguém. E Ele nos lembra que não somos apenas trabalhadores, que a nossa existência não se resume em acumular coisas aqui nesse mundo. Nós fomos criados para descansar, para desfrutar da sua presença, de suas bênçãos e da beleza da sua criação. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Deus se importa com a alegria da vida familiar e também da estabilidade da sociedade. Sexto mandamento: não matarás. Deus protege a nossa vida. Não adulterarás. Deus protege o nosso casamento. Não furtarás. Deus protege os nossos bens e a nossa propriedade. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Deus protege a nossa reputação. Não cobiçarás. Deus protege os nossos corações contra a inveja e a amargura. Amados, a Escritura é a história de Deus mostrando o seu amor pelo seu povo, vez após vez. Então, na Escritura, Ele persegue o seu povo rebelde, Ele nos resgata dos nossos inimigos, Ele nos conquista, curando, persuadindo e corrigindo suavemente as nossas vontades pecaminosas. E Ele nos protege daqueles que nos arrebatariam dEle. E Ele nos transborda com o seu amor, preparando uma morada celestial para nós. Então Ele persegue, Ele resgata, Ele conquista, protege e nos transborda com o seu amor. E de novo, o que nós fazemos frente a isso? Vejamos também ao longo da história que a Escritura nos traz. Os israelitas no Antigo Testamento construíram um bezerro de ouro e se prostraram diante de ídolos ao longo da história. Também adoraram a Baal, a Asherá, que são os postes ídolos, até a estola sacerdotal de Gideão e até a serpente de bronze. O povo de Deus rejeitou a lei de Deus e abriu mão da sua liberdade. E foram para o cativeiro na Assíria e na Babilônia por isso. Eles rejeitaram a lei de Deus e se afastaram do amor de Deus. Os judeus do Novo Testamento não tinham esses ídolos, mas eles distorceram e perverteram a lei. Eles colocaram uma placa: não perturbe, uma placa sobre os seus corações. A placa tinha uma frase mais completa: não perturbe, ocupado obedecendo. Mas rejeitaram o Messias. Mais uma vez, o povo de Deus rejeitou a lei de Deus, vivendo numa terra ocupada pelos romanos no Novo Testamento. Eles rejeitaram a lei de Deus e se afastaram do amor de Deus. Eles estavam sob o domínio dos romanos por estarem afastados do amor de Deus. E isso nos leva a nós mesmos, a igreja de hoje. Irmãos, como nós poderíamos descrever nosso relacionamento com a lei de Deus hoje? Quando lemos a lei, quando ouvimos a lei, as nossas mentes estão entrando no piloto automático. Nós temos endurecido os nossos corações contra ela. Amados, não rejeitemos a lei de Deus em favor de um mal entendido sobre a falsa liberdade que esse mundo nos dá, em troca da verdadeira liberdade que Deus nos deu. Isso fará perder essa liberdade. Não nos afastemos do amor do Deus em favor de um amor pobre e falso e temporário que este mundo tem para oferecer. Deus salvou Israel da escravidão do Egito, mas Ele não queria deixá-los escravizados às suas próprias paixões pecaminosas. Então, por amor, Ele lhes deu a lei.
E continuando a falar de amor, não sei se vocês observaram, mas eu citei o nome de Deus, o Filho, apenas no começo. Então, talvez vocês possam se perguntar: onde está Jesus Cristo em tudo isso? Olha, Ele está em tudo. Ele mesmo foi e é o único que amou e ama perfeitamente a lei, que cumpriu perfeitamente a lei. E mais especificamente, Ele está onde? Ele está na possibilidade para que nós possamos amar a lei de Deus, pois foi Ele que nos salvou de nosso pecado. Jesus Cristo resgatou-nos para que pudéssemos ser livres do pecado para toda a eternidade. E desde já, Ele não nos deixa continuar a pecar. Na eternidade, viveremos uma vida sem pecado, mas já aqui poderemos combater este pecado e vencer este pecado. Porque em vez de nos deixar à mercê, Ele nos deu a sua lei e espírito, para que já agora possamos começar a viver em liberdade, como escravos de Deus. Não se afaste do amor de Deus, meus irmãos, mas coloquem-se na longa fila dos fiéis de Deus que amam a lei de Deus. Declarem como Moisés que a lei é uma bênção além deste mundo. Vejam a beleza da lei de Deus. Ela é íntegra e perfeita e restaura a alma. Cantemos com Davi nisso, que os decretos de Deus são fiéis, até mais doce que os favos que gotejam mel. Então, muito amados do Senhor, que usemos esta instrução e a ajuda do Santo Espírito para amar a lei de Deus e assim demonstrar gratidão e amor ao nosso Deus. Amém.